Para o IBGE é um momento importantíssimo, essa parceria consagrada com o SERPRO e agora com os demais parceiros em torno da construção do Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados. Através de um programa, esse Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica, para subsidiar políticas públicas preditivas. Isso é, a nosso modo de ver, uma inovação fundamental diante da mudança de época pela qual o nosso país está vivendo. A era digital coloca um ponto de inflexão ao que nós conhecíamos até agora, uma sociedade que veio a partir dos anos de 1930, uma sociedade agrária que se transformou muito rapidamente numa sociedade urbana industrial, com características muito próprias que nós conhecemos, e de certa maneira a constituição do Estado moderno a partir dos anos 1930 entendeu que políticas públicas seriam necessárias a serem efetuadas com o objetivo de corrigir vários problemas gerados por aquela sociedade urbana industrial. Como nós estamos vivendo, no nosso modo de ver, uma importante mudança de época com a era digital, né, que de certa maneira vai alterando a forma de fazer política pública, mas também alterando a forma de convivência entre nós, seres humanos, questionando a soberania dos Estados, né? Se há mais de 200 anos o tema para os brasileiros fundamental era a soberania política, e foi com base nisso que se conquistou a independência em 1822, e que fez com que, a partir de então, os residentes do país tomassem as decisões nacionais. 100 anos depois, no início dos anos do século XX, também outra questão de soberania assumiu relevância, que foi a soberania econômica, que as decisões econômicas viessem a ser tomadas no Brasil. Não seria suficiente o país tomar decisões políticas se o movimento da economia fosse determinada de fora, pelos interesses daqueles que compravam os nossos produtos e não pelos interesses nacionais, né? Hoje podemos dizer, talvez 100 anos depois, agora no início do século XXI, que a soberania de dados ela é estratégica. Um país que não tem soberania dos seus dados não tem como fazer políticas adequadas, autônomas. E é nesse sentido, portanto, que há esse movimento de interação dentro do governo federal, de uma parceria com a principal empresa pública de processamento de dados. Então, estamos fazendo aqui pela primeira vez, não é, uma parceria que visa justamente abrir espaço, junto com a concordância dos parceiros, de começarmos de fato a integrar os diferentes bancos de dados que o país dispõe, buscando reduzir custos, agilidades e oferecendo subsídios melhores para as políticas públicas. O que nós temos de experiência até hoje, de maneira geral, né, são políticas públicas implementadas com base na realidade observada. Então, com base na inflação que foi medida no mês passado, se tomam decisões ou não, né, com base no desemprego, na pobreza, sempre do passado, ainda que recente, não é? Dentro da ideia de que o passado, ao se manter, não é, ele se repetiria no presente, talvez no futuro. Então, políticas públicas, olhando o passado, elas tenderiam a ter uma eficácia maior. Mas se nós estamos diante de uma mudança de época, o que aconteceu, ainda que recentemente, não necessariamente se reproduzirá nos próximos meses e anos. Por isso é fundamental, não é, trabalhar com essa ideia da predição. Semana passada participei de 2 congressos de estatísticas na Europa, um dos estatísticos europeus e outro da própria política estatística da OCDE. E é impressionante a unanimidade dentro desta perspectiva de que é necessário mudar as instituições estatísticas para poder avançar mais rapidamente no que diz respeito às informações e à soberania de dados. Pois, do contrário, o que nós estamos vendo é o avanço crescente de instituições estrangeiras e privadas. E que com mais agilidade, né? Só para dar o detalhe do que nós estamos dizendo. O Brasil tem feito, em geral, censos demográficos de 10 em 10 anos. Infelizmente não fizemos em 2020, mas foi feito em 2022, avançou para 2023. Foram 90 milhões de domicílios visitados por cerca de 180 mil recenseadores. Uma operação gigantesca nesse sentido, não é?
E nós ainda estamos divulgando as informações, tem várias informações, porque é um conjunto enorme de informações, mas nós estamos em 2025. A informação é de 2022. É preciso agilidade nesse sentido para poder oferecer. No final de hoje, possivelmente haverá já um censo de todos nós, ou pelo menos de todos que participam das redes sociais, com as informações que lá nós transferimos, decisões sobre compras, viagens, músicas, entretenimento, mensagem, pagamento, esse conjunto de decisões que nós individualmente tomamos e usamos as redes sociais, elas são capturadas por grandes empresas estrangeiras, sistematizadas, armazenadas e se transformadas em um modelo de negócio extremamente lucrativo. Empresas que não transferem tecnologia, tá certo? Empresas que praticamente não contratam trabalhadores aqui no nosso país. Então, esse movimento também tem esse sentido. Sentido como no passado, quando se levantou e montou um sistema estatístico para pôr fim ao que era uma sociedade atrasada e escravocrata. Uma nova instituição criada nos anos 30 para preparar o país para uma transformação para um país urbano industrial. Penso que nós estamos diante desta oportunidade. Todas as gerações que participam desse momento estão com esta responsabilidade de poder oferecer para as próximas gerações um país mais decente, mais soberano, mais justo e democrático.